Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral FM 106.7. Nós aqui no programa Viver Bem, aquele programa de psicologia e espiritualidade que nos ajuda a refletir a vida que a gente tem. Hoje o tema muito importante, como todos os temas do programa. O tema de hoje é a atuação do psicólogo na educação. Olha que tema bacana, muitos ouvintes têm interesse e esse programa, neste domingo 2 de julho, tem um convidado muito especial. Ele esteve no programa do domingo passado e a produção o convidou para que retornasse ao programa Viver Bem. É o Dr. Luiz Paulo, que é psicólogo clínico, ele já vai se apresentar, vai falar o CRP, vai dizer onde atende, e ele é paroquiano da Santo Antônio da Pavuna. Gente, eu quero convidar a todos vocês, ouvintes da Rádio Catedral, ouvintes do nosso programa Viver Bem, a colaborar aqui com o programa, né, com a gente, enviando suas dúvidas, fazendo perguntas sobre o tema ou até outras sugestões que vocês tiverem, através do nosso WhatsApp 3231 3560 e também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Contamos com a colaboração e o apoio de todos vocês. Boa tarde, doutor Luiz Paulo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui nesta tarde de domingo, falando sobre esse tema interessante que é a atuação do psicólogo na área da educação. Eu sou psicólogo clínico, especialista em logoterapia e análise existencial, e estamos aqui para que a gente possa fazer dessa tarde de domingo uma tarde agradável para todos os ouvintes. É verdade, Luiz, e convidando sempre os ouvintes a participarem com a gente, 3231-3560, aqui no programa de Psicologia e Espiritualidade, que é o programa Viver Bem. Hoje o tema fala sobre educação. Vamos fazer então um contexto, abrir logo esse programa fazendo um contexto sobre a própria educação, Luiz. Eu acho interessante que a educação ela tem um papel preponderante na formação das pessoas. Uma coisa que a gente não pode deixar de considerar é que cada um de nós, independente da profissão, independente do que a gente faz na vida, nós tivemos em algum momento a presença de um professor nos formando, nos informando, trazendo conhecimento e trazendo valores para a nossa vida. Então o papel do professor é um papel fundamental na construção de toda e qualquer sociedade. E por isso o movimento que se vê de valorização da educação, principalmente no Brasil, ele precisa ser cada vez mais fortalecido, cada vez mais apoiado, porque a gente viu ao longo dos anos a figura do professor perdendo o seu espaço, né? Deixando de ser respeitado como ele deve ser respeitado, como ele merece ser respeitado e reconhecido, principalmente pela sua atuação na construção do país, a partir do momento que ele é o formador de cada cidadão. Perfeito, doutor Luiz. E o papel, vamos então falar um pouquinho do tema mesmo. Qual é o papel do psicólogo na educação? No meu ponto de vista, não é fazer terapia. Não, terapia é para o psicólogo clínico. E é engraçado isso, porque o psicólogo, onde ele quer que ele chegue, independente da área que ele vai atuar, ele é sempre olhado como aquele que vai fazer terapia. Sim, né? É verdade. Eu tive essa experiência muito de perto na época em que eu trabalhei no CRAS, em Realengo, trabalhava na assistência social, e as pessoas muitas vezes chegavam lá com esse olhar de você vai ser atendido pelo psicólogo, e já se preparavam para uma sessão de terapia, quando a atuação ali era de um outro enfoque. E na área da educação não é diferente, sendo que por muito tempo não se teve
uma visualização muito clara da importância da atuação do psicólogo na educação. Hoje nós temos uma lei que foi aprovada em 2019, é a Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, e essa lei ela já faz uma prevenção, uma previsão da atuação do psicólogo dentro do ambiente da educação, não só do psicólogo, como também do assistente social, dentro da área da educação, como a formação de uma equipe multidisciplinar que vai atuar par e passo com o corpo docente, atuando junto aos alunos e aos demais envolvidos no processo educacional, com a finalidade de promover uma qualidade, uma valorização e uma democratização do ensino. Então essa lei ela já está aprovada. Na verdade, a pandemia acabou desacelerando a execução e implantação dessa lei, mas esse processo ainda está em andamento e acredito que muito em breve a gente vai ter psicólogos e assistentes sociais em toda a rede pública. Excelente, né? E ajudando a sociedade. E tenho outra pergunta. Quais as formas de atuação do psicólogo nas escolas? Isso é importante a gente falar, né? Como a gente estava dizendo, o olhar o psicólogo é sempre o olhar de alguém que vai fazer um atendimento psicoterápico. Na escola, a gente encontra alunos com diversos perfis. Embora o ensino, o processo de ensino, ele necessariamente tem que ser um processo padronizado para que a gente possa ter uma equalização do processo de aprendizado. Cada aluno, cada indivíduo tem a sua particularidade. E aí o psicólogo ele vai poder atuar principalmente junto àqueles alunos que apresentem alguma dificuldade ou de aprendizado, ou de comportamento, ou de adequação ao ambiente escolar. Ele vai poder fazer uma leitura do clima organizacional daquela escola, daquela instituição de ensino, e com isso promover como um suporte junto aos professores e ao corpo docente de modo geral, as condições para que esse processo educacional possa se dar de uma forma eficaz e alcance os objetivos dele. Muito interessante, e também temos conhecimento, claro, que o psicólogo na educação, aquele psicólogo que trabalha nas escolas, ele é também uma ponte, eu diria uma via de mão dupla entre a escola e a família. Então atende, e aí eu tenho experiência quando minha filha era menor, o quanto eu busquei o psicólogo escolar por uma questão até dela, como psicólogo observando o comportamento, a timidez, a falta de rendimento, a falta de motivação para ir para a escola. Então, como fui muito bem acolhida pela equipe de psicologia, o psicólogo escolar, né, para tratar. Então, essa via de mão dupla entre a família e a escola se faz essencial, eu diria. Então, é esse papel também do psicólogo ajudar a família, a escola, ouvir os professores, acompanhar e até os conflitos existenciais dos alunos, que é como o Dr. Luiz também bem coloca. Você quer complementar? Porque muitas vezes o comportamento da criança na escola, ela vai mostrar muitos dos conflitos que ela pode estar vivendo dentro de casa e que não se tornam tão observáveis assim no ambiente familiar. E aí o psicólogo, como você bem falou, ele pode ser o agente de ajuda e transformação dessa família, da dinâmica dessa família, a partir do momento em que ele vai poder dar uma orientação, fazer até encaminhamentos para que essa família possa buscar uma ajuda e um apoio profissional
para essa criança. E foi assim mesmo, eu tive essa experiência dentro de casa, mas a questão dela, graças a Deus, não era de dentro de casa para fora, mas sim o processo de socialização, a timidez, né? Ela não se sentia aí bem acolhida, então sofria um pouco de bullying, né? Então o psicólogo me ajudou bastante nessa interação, nessa vida, nos ajudou, a mim e ao esposo, e a minha filha foi para a psicoterapia bem jovem mesmo. E outras perguntas chegando. O psicólogo escolar pode ter outras atribuições? Com certeza. O psicólogo escolar, ele traz esse olhar mais amplo, mais holístico para a visão da escola, que obviamente está voltada para a sua finalidade, que é a educação, e na medida em que ele traz o olhar para as dimensões biológica, social, cultural, psíquica e espiritual, e pode, através da sua atuação, promover uma série de atividades que vão ajudar na integração desses alunos, vai ajudar na interação aluno-professor, que hoje em dia é uma relação que se desgastou bastante, né, com os novos comportamentos que a gente tem observado nas escolas. Ele pode promover grupos de encontros entre alunos e professores, entre alunos, professores e família, principalmente para que ele possa atuar em umas questões que estão sendo muito presentes hoje na vida escolar, que são as questões de bullying, automutilação e ideação suicida. A gente tem observado que muitos jovens estão enveredando por esse caminho e muitas vezes a escola não tem mecanismos ou instrumentos para poder lidar com essa realidade. O professor, o coordenador e a própria direção, sobrecarregados com todas as atribuições e tarefas de cada função, eles muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não tem como dar conta dessas novas demandas. Sim, muito interessante. Então, o psicólogo escolar, ele também, podemos dizer que ele tem a função de orientar ao próprio professor, Olha, chamar a atenção no bom sentido, gente, não no sentido pejorativo, mas chamar a atenção que aquela criança ou aquele grupo está sofrendo intervenções não formativas, como bullying, às vezes um colégio que tem outras séries e a hora do recreio, a hora do lazer é misturada, então tem os mais velhos, né? E algumas crianças sofrem, se isolam, então podemos dizer, doutor Luiz, que esse psicólogo escolar também tem essa função? olha, até trazendo um exemplo bem prático. Eu fui convidado para uma escola, que é a escola Madre Teresa de Calcutá, em Magalhães Bastos, aqui no Rio de Janeiro, para fazer uma palestra, uma conversa. Na verdade, nós fizemos uma roda de conversa com professores, no primeiro momento, e com alunos. Estamos fazendo encontros mensais para falar sobre saúde mental dentro da escola. E isso foi deflagrado por uma identificação de casos de bullying e que estavam levando alguns alunos, inclusive, a um processo de automutilação. E aí a direção da escola, que já me conhecia pela minha atuação no CRAS daquela região, me fez esse convite. Eu fiquei muito feliz em poder estar participando e dando esse apoio. E o que a gente tem feito lá, nós temos promovido rodas de conversa, onde a gente traz esses temas de saúde mental, para que a gente possa atuar na prevenção. Excelente. Tem alguns casos que são pontuais, que estão sendo encaminhados, que estão sendo cuidados, né, especificamente para poder atuar e melhorar aquela questão, mas a gente está fazendo um trabalho que justamente promove a saúde mental dentro da escola. Sim, é muito interessante ser um modelo a ser mais
propagado, mais divulgado, né? Como está, já que você também trabalha com isso, né, Luiz, essa prevenção da saúde mental no ambiente escolar? Tem um índice, algo que a gente possa identificar? Como as escolas vêm trabalhando isso? Essa escola de Magalhães de Bastos, né, que você está trabalhando, já é um modelo. Sim, sim. E uma coisa importante que a gente tem observado, Sônia, a integração de escola com a área de saúde, da saúde pública. Então, se a escola ela tem uma parceria com a área de saúde pública da região, a clínica da família do local está dando todo um suporte e fazendo uma série de atuações, de intervenções na escola, levando discussões, levando debates, levando apoio e suporte para que a escola possa oferecer aos seus alunos e ao seu corpo docente, principalmente, essas orientações para prevenir e cuidar dessas questões de bullying, de automutilação, ideação suicida também. Sim, muito interessante. E são para todas as idades? Sim, essa escola é uma escola estadual, ela tem o ensino médio de primeira a terceira série, mas a gente já vê isso acontecendo também nas escolas municipais que cuidam de crianças na fase do ensino fundamental. Perfeito, e é um modelo a seguir mesmo. Como surgiu a psicologia escolar? Pergunta muito interessante, porque nos contextualiza, né? Eu mesmo não sei quando surgiu, eu sou bem psicóloga clínica, mas como surgiu a psicologia escolar? Aqui no Brasil, a psicologia escolar ainda é algo em construção, pelo que a gente percebe, né? Nós temos, obviamente, em muitas escolas, nós temos a figura da psicopedagoga, que atua de uma forma também bastante próxima daquilo que é proposto pela psicologia escolar, mas o psicólogo mesmo dentro da escola no Brasil ainda é algo que está sendo construído, como eu falei, né? Existe até uma lei bem recente, tem menos de 3 anos, que está sendo implantada para que a gente possa ter esse e outros profissionais multidisciplinares atuando dentro da escola. Mas isso nos Estados Unidos não foi novidade. Isso já existe lá e começou a ser implantada por um profissional chamado John Dewey. Ele começou esse trabalho com a criação de um laboratório de psicologia educacional na Universidade de Chicago em 1894, ou seja, tem mais de 100 anos. Então é algo que a gente já poderia estar tendo de uma maneira muito mais presente e eficaz há muito tempo aqui no Brasil e esperamos, né, que isso possa se tornar uma realidade muito em breve. Que bom, e que bom que já está acontecendo, já estamos falando disso num programa de rádio, já temos palestrantes como o Luiz Paulo, né, que vai às escolas que já tem esse trabalho de roda de conversa para trabalhar a prevenção, né, que ajuda a saúde mental dos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens. Que bom que o Brasil já acolhe isso. Outras perguntas, eu quero convidar todos vocês a entrar em contato pelo nosso WhatsApp 3231-3560 ou então pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Já estamos no primeiro bloco, mas já temos que fazer um intervalo de 1 minutinho, gente. É 1 minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, retornando aqui no programa Viver Bem, nos estúdios da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. O programa de hoje está com um tema muito interessante
que afeta famílias, crianças, papais, mamães, titias e toda uma sociedade, porque a gente fala da educação. A gente está falando aqui sobre essa saúde mental, essa atuação do psicólogo nas escolas, na formação dos jovens, na formação da nossa sociedade. O tema de hoje é a atuação do psicólogo na educação. Para abordar esse tema, foi convidado o doutor Luiz Paulo, que é da paróquia de Santo Antônio da Pavuna, tem consultório em Niterói, no centro, Largo do Machado, é palestrante e também atua na área escolar. E doutor Luiz Paulo está fazendo as colocações com muita propriedade. Eu quero aproveitar e convidar a você, ouvinte do programa Viver Bem, a continuar colaborando aqui pelo nosso WhatsApp 3231-3560. Pode fazer perguntas, pode indicar temas, assuntos, que estamos aqui ligadinhos para acolher a todos vocês. Então, voltando aqui ao programa, tem perguntas chegando. A próxima é: quais os desafios, doutor Luiz, que o psicólogo escolar enfrenta na sua atuação? Quais os desafios? Como a gente estava falando, a psicologia escolar ainda está sendo uma atividade construída dentro da nossa cultura brasileira, embora ela já exista há bastante tempo lá nos Estados Unidos e em outros países também. O que a gente vê é que, justamente por não ser uma atividade muito conhecida, ela acaba não encontrando muito espaço para essa atuação. E quando eu falo isso, não é só no âmbito da rede pública de ensino, mas também na rede particular. São poucas escolas onde você encontra um psicólogo atuando enquanto parte do corpo docente, formando uma equipe multidisciplinar. Poucas escolas têm um psicólogo lá. Porque normalmente eles pensam, não, a gente está tratando de educação, então o que a gente vai trazer são professores, talvez um psicopedagogo e só, né, voltados especificamente para a área de educação. Enquanto que uma equipe multidisciplinar, ela tem a possibilidade de trazer novos olhares, né, de enriquecer essa atuação com uma experiência, uma expertise que vai alcançar bastante a questão do comportamento, que é isso que está acontecendo em todos os lugares, né? Principalmente dentro da escola. São trocas, são relacionamentos que precisam ser trabalhados e aprofundados. E aí, um dos desafios acaba sendo esse, a falta de informação sobre a importância que tem esse profissional dentro do ambiente escolar. Com isso, se cria, inclusive, uma dúvida, uma incredibilidade nas possibilidades que essa atuação do psicólogo pode trazer para a melhoria desse rendimento escolar, tanto do aluno, quanto do professor, quanto da escola como um todo. Outra grande questão é, obviamente, a questão financeira, porque se você traz mais um profissional, significa que você vai ter um custo maior e, com isso, as escolas, tanto públicas quanto particulares, acabam tendo essa dificuldade de lidar com a questão do orçamento, sendo que, em contrapartida, quando você melhora a qualidade do seu serviço, esse serviço se torna com um valor maior, né? Sim. Então, o que você ganha com esse investimento, trazendo um profissional para atuar na área de educação, é um ganho muito maior do que qualquer investimento que você possa imaginar estar fazendo. Então, eu acho importante que a gente tenha este olhar para que o psicólogo escolar, junto com outros profissionais, estejam atuando na área da educação, porque já comprovadamente a gente sabe que isso traz um aumento na qualidade do ensino, um aumento na qualidade de vida dos profissionais. A gente vê hoje a área escolar vivendo um momento muito tenso, até os recentes acontecimentos que já tivemos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, onde violência, desrespeito,
tudo isso acaba prejudicando o bom funcionamento da escola e alterando, né, prejudicando também a qualidade do ensino. É bem interessante e até fiquei surpresa, Luiz, quando você fala que são muito poucas escolas que têm e o profissional psicólogo escolar. Então, eu diria que eu fui agraciado, porque na escola da minha filha, uma escola em Botafogo, tinha, acredito que ainda tenha, né? Hoje ela tem 30 anos, e isso quando eu fui fazendo, ela estudava lá desde o jardim, creche, aí foi para o jardim, e foi muito logo cedo que ela começou a ter dificuldades na aprendizagem, e eu fui buscar um psicólogo escolar. Então, eu diria que eu fui agraciada e que as escolas pensem nisso, né, dessa inserção do psicólogo escolar. Agora também me vem à memória uma fala de uma das psicólogas que a gente tem na clínica, Vitor Frank. Ela é especialista no atendimento escolar, né? No atendimento infantil, infanto, juvenil. Ela diz que marca com um psicólogo, como ela atende criança, ela marca com um psicólogo na escola. Então, talvez esse psicólogo não seja da escola, ela precisa se adequar ao dia que o psicólogo, que é talvez contratado para aquele momento. Então, ela tem que se adequar à data do psicólogo escolar que vai à escola. Então, talvez seja isso, né? Sim, sim. Agora, o que você traz faz sentido, né, nessa colocação dela. Não preciso ir nesse horário, porque o psicólogo escolar só pode estar lá naquele horário. Porque normalmente ele não é um profissional integrante do corpo isso docente. Que agora eu entendi. Ele é alguém que presta o serviço, marca os dias que ele vai estar na escola, mas ele não está lá no dia a dia. E isso já faz uma diferença muito grande, viu? Porque Sim. você estar pontualmente no local e não estar vivenciando o dia a dia, Sim. isso muda a sua compreensão daquela realidade. Sim, verdade. Viu, gente, como esse programa é muito importante, quanto conhecimento estou aprendendo tudo isso hoje. E agradeço muito à rádio a nos oportunizar, o próprio programa Viver Bem, oportunizar temas como este. Outra pergunta muito interessante vai falar da abordagem logoterapia. Como a logoterapia pode contribuir na formação e atuação do psicólogo escolar, doutor Luiz? Muito interessante. Sim, muito, muito, muito mesmo. E vem muito a calhar, já que somos profissionais, né, especialistas em logoterapia, análise existencial. Para quem ainda não conhece essa abordagem, a gente pode dizer de uma forma sintética que é a abordagem que trata da busca do sentido da vida, o encontro do sentido, do propósito para a sua vida, o para que estamos aqui vivendo. E a logoterapia, ela traz uma contribuição muito importante, porque ela amplia a compreensão de mundo e do ser humano no momento em que ela considera dimensões do ser humano que até então outras abordagens não consideravam, como a dimensão espiritual. E quando a gente fala em dimensão espiritual, a gente não está falando em religião, a gente está falando na forma como lidamos conosco, com o outro, com o mundo, com a natureza, com essa realidade que nos cerca e com a nossa transcendência, que é o mais importante de tudo. Então, a logoterapia, ela traz para o ambiente educacional uma contribuição valiosa, porque ela vai trabalhar o aluno, o docente, todas as pessoas envolvidas no processo educacional de uma maneira mais ampla, considerando as suas dimensões sociais, psíquicas, biológicas e espiritual. E com isso, através dessa leitura mais ampla, trazer um entendimento muito mais dinâmico de como essas relações dentro da área de educação se dão. Quando a gente fala, por exemplo, que o professor ele não transmite somente conhecimento, ele transmite valores. No momento em que ele
está ali interagindo com aqueles alunos, ele é uma referência para esses alunos em todos os sentidos, não só naquele que aplica uma prova e dá uma nota e aprova o aluno no final de um determinado período. E no momento em que a logoterapia traz esse olhar, também está promovendo a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, porque vai estar tratando também, de uma certa forma, da saúde mental dessas pessoas, a partir do momento em que considera cada uma delas como sendo únicos, como sendo indivíduos que têm a sua particularidade, a sua singularidade e que tem que ser cuidado e respeitado de acordo com o seu perfil. Perfeito, né? Essa muito boa colocação e excelente a explicação, Luiz, porque muitos dos nossos ouvintes não conhecem a abordagem da logoterapia. Esse foi brilhante, de uma forma simples, faz alcançar, né, o entendimento de todos nós do que é e como trata a logoterapia. E aí eu diria também que a logoterapia usa da pedagogia do sentido, né, e principalmente no âmbito da educação, no âmbito da formação, existe uma pedagogia, né, para esse encontro do sentido. E aqui uma pergunta que vem da produção, diz: como se dá terapia para estes casos? A terapia ela é uma intervenção complementar, porque ela vai ser indicada de acordo com aquilo que é percebido, com aquilo que é diagnosticado dentro dessa dinâmica da vida escolar. Vou dar um exemplo muito prático. Numa escola, se observou que uma determinada aluna tinha uma dificuldade de relacionamento, ela vivia retraída, ela tinha toda uma dificuldade decorrente desse perfil de aprendizado também, mas os professores, o corpo docente percebia que era uma aluna diferenciada, que ela tinha potencial e que havia algo ali que estava formando um bloqueio no seu aprendizado. E foi atendida pelo psicólogo escolar, que começou a fazer toda uma anamnese, todo um levantamento, uma pesquisa dessa jovem, e começou a verificar que havia algumas questões biológicas. Ela precisava também de um acompanhamento de um psiquiatra que indicasse medicamentos para tratar da depressão e tratar de outras manifestações, mas também havia questões familiares que estavam influenciando bastante no comportamento e no rendimento dessa aluna. E com isso, questões de autoestima, questões de autovalorização. Então essa aluna ela foi atendida, foi encaminhada para acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicoterápico, e a psicoterapia atuou nessa jovem de uma maneira tão eficaz que ela, num curto espaço de tempo, já passou a interagir com seus colegas, melhorou seu rendimento escolar, e olha que barato, ela passou a integrar o grupo de teatro da escola. Nossa, foi por indicação do psicólogo, perfeito, onde ela trabalhou a questão de autoestima, de timidez, de introspecção, perfeito, e com isso ela se tornou uma pessoa com mais qualidade de vida. Sim, mais sociável, né? Que aí trabalhou essa dimensão social. É riquíssimo trazer esses casos clínicos, nessas experiências, enriquece muito ao nosso programa e também ilustra mais ainda o conhecimento dos nossos ouvintes. Muito, muito bem colocado, muito apropriado, Luiz. Tem uma pergunta de ouvinte que não quer se identificar. De que forma a psicologia pode contribuir para a atuação do professor em sala de aula? Sou professor, ou seja, a pessoa
é professor? Que barato essa pergunta, importante Sim, mesmo. bom. E aí eu vou trazer mais um exemplo prático. Nessa atuação nessa escola, quando eu fui chamado para dar a minha contribuição nas questões que envolviam os alunos e o próprio ambiente escolar, a primeira reunião que a gente marcou foi justamente com os professores, para que a gente pudesse contextualizar os professores com relação ao que seria aquela atuação dentro da escola, ouvir esses professores principalmente. E uma coisa que a gente verificou é que o professor ele também precisa ser cuidado. Sim. Ele também precisa ter esse suporte. E o psicólogo dentro da escola, ele vai ajudar o professor a fazer essa leitura desse comportamento dos alunos. Tanto do comportamento individual, quanto do comportamento de grupo, de massa. Sim. E eu percebi o quanto esses professores eles estavam ávidos por ouvir, por entender, por conhecer as abordagens, a forma de atuação que poderiam ser executadas dentro da escola, que melhorassem a sua interação com os alunos. Então foi uma reunião muito rica, nós ficamos 2 horas e meia nessa roda de conversa, onde eles puderam entender, primeiro, qual era a atuação do psicólogo ali, entender como é que se dava essa dinâmica da troca entre professores e alunos e como eles podiam estar melhor instrumentalizados para lidar com algumas situações específicas dentro de sala de aula. Eu vejo, vamos fazer já o minuto do intervalo, mas complementando, dizendo que eu vejo uma forma cooperativa e colaborativa, né? Essa Sim. proposta que vocês tiveram, que o psicólogo escolar tem essa iniciativa que vocês tiveram de convidar primeiramente o corpo docente e a direção da escola, nossa, brilhante. Alunos brilhantes, pais fascinantes, ou enfim, gente, mais um minuto de intervalo, é isso, técnica? Mais um minuto de intervalo e voltaremos para o último bloco do programa Viver Bem. Até já. Boa tarde, queridos ouvintes. Voltando agora para o último bloco do programa Viver Bem. Esse programa é maravilhoso, mas passa tão rápido, né? Nesse domingo abençoado, 2 de julho, estamos com um tema maravilhoso que fala sobre educação. Como psicólogo, ele pode atuar na educação. E, na verdade, nós estamos falando da atuação do psicólogo escolar. O Dr. Luiz Paulo, que é psicólogo clínico, mas também é palestrante em escolas, tem projetos aí. Ele foi o convidado, até pela própria atuação dele, foi nosso convidado para abordar esse assunto e que está fazendo brilhantemente. Então, colabore aí com a gente, continuem colaborando, é um pedido especial, porque estamos no último bloco. Como pode colaborar? Facinho, facinho. Pelo nosso WhatsApp 3231-3560 ou também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Se perdeu o programa ou está acabando o almoço e já está de saída, se você está no trabalho, está numa reunião, nos procure no YouTube. Acesse o canal da Rádio Catedral e vai nos encontrar no programa Viver Bem. Só digitar lá Viver Bem, ou se tiver o nome do programa, coloca já o nome do tema do nosso programa. O tema de hoje é a atuação do psicólogo na educação. Gente, maravilhoso o programa e a participação de todos vocês. Chegou aqui agora a pergunta do ouvinte Marcelo Gomes, de Jacarepaguá. Quero agradecer ao Marcelo, que nos escreve fazendo a seguinte pergunta: existe algum projeto em escolas com base na logoterapia, Dr. Luiz Paulo? Existe sim. Marcelo, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação aqui no nosso programa. Nós temos um projeto
fomos agraciados com a possibilidade de criar uma ONG que está se dedicando a orientar os jovens do ensino fundamental, do último ano do ensino fundamental, na sua busca pela sua vocação e sua profissão. Então foi criada uma ONG, estabelecida uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e estamos atuando em 4 escolas. Fizemos um projeto piloto e atuamos em 4 escolas lá no bairro da Pavuna, aqui no Rio de Janeiro. E foi muito interessante esse projeto, porque nós não fizemos um trabalho voltado diretamente ou unicamente para encontrar uma profissão, uma vocação. Na verdade, nós começamos, com esse olhar da logoterapia, a tratar as dimensões da vida desses jovens que se prontificaram a participar do projeto. Então, nós começamos com um módulo de autoconhecimento, que foi um módulo que usamos de algumas técnicas da logoterapia, como a escrita terapêutica, para que esses jovens pudessem fazer uma retrospectiva da sua vida e também fazer uma projeção daquilo que queriam fazer no futuro. E trabalhamos autoestima, autoconhecimento, fomos buscar profissionais de diversas áreas para falar para esses jovens sobre sua trajetória profissional. Eles foram levados a instituições onde eles conheceram atividades profissionais diversas, conheceram histórias de pessoas já com projeção social e que tiveram toda uma trajetória profissional rica. E com esse projeto a gente encontrou um espaço onde esses jovens começaram a encontrar para si o seu projeto de vida, para que pudesse escolher uma profissão com mais consciência e uma profissão que fizesse sentido para a vida deles. Foi um projeto muito bacana, foram 7 meses de trabalho, sabe, Sônia? E a gente ficou muito feliz que ao final, agora em maio, do encerramento do projeto piloto, nós recebemos de cada um desses jovens um relato de como foi essa experiência, de como eles se sentiram e o que eles alcançaram nessa experiência desse trabalho. E com esses relatos nós fizemos um pequeno livro que foi entregue a cada um desses jovens e seus responsáveis também, e às escolas, para que ficasse registrado o resultado desse projeto. Nossa, mas esse projeto precisa ser divulgado. Eu não sabia, doutor Luiz Paulo. Que bom, já fiz essa anotação aqui, né, para que a gente possa divulgar mais, né? É uma inspiração. A gente vê, Sônia, esses projetos são extremamente necessários, porque enquanto a escola desperta uma gama de possibilidades, ao mesmo tempo esses jovens ainda estão no momento em que qualquer escolha de profissão, de vocação, ainda fica muito incipiente, porque Sim. falta autoconhecimento e falta também conhecimento de mundo. Sim. Então, esse projeto ele vai além de se fazer simplesmente um teste vocacional. Ele apresenta o mundo para essas crianças, jovens, adolescentes, e apresenta também a eles o mundo deles interno, fazendo com que eles tivessem um pouco mais de autoconhecimento e com isso um amadurecimento também das suas potencialidades, daquilo que realmente é o desejo de vida deles. E o pioneiro ou o criador desse projeto foi você, com uma equipe, porque é um projeto com base na logoterapia. Sim. E você é logoterapeuta. Exato. Você é especialista Como é que isso foi criado? Isso partiu do profissional, do engenheiro que já havia se aposentado e que ele já tinha esse sonho. Ele reuniu uma equipe multidisciplinar para que esse projeto pudesse se tornar viável e, a partir do convite que ele me fez, eu levei a ele essa possibilidade da gente trabalhar a logoterapia como metodologia de referência para esse projeto. Perfeito! O doutor Luiz vai apresentar esse projeto também em palestra no grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese, se Deus quiser, em breve. E todos vocês estão convidados.
voltando para o tema do programa, e tem perguntas chegando. Atualmente se fala muito em bullying. Como o psicólogo pode ajudar aos alunos a se relacionarem melhor? Pode-se dizer que é possível acabar com o bullying ou é um comportamento que vai sempre existir? Não tem identificação de ouvinte, mas é uma pergunta que chega. O bullying ele sempre existiu, só não tinha esse nome, né? É verdade. Quantas vezes lá na nossa infância a gente era apelidado de alguma coisa que acaba seguindo a gente pela vida fora, em alguns casos. O psicólogo ele vai lidar, quando a gente olha o bullying, o que é o bullying? O bullying ele é decorrente de um comportamento. E quando a gente fala de um comportamento, a gente está falando do objeto da psicologia. É disso que a gente vai tratar, é com isso que a gente vai lidar. Então o psicólogo, ele estando ali naquele ambiente escolar, vivenciando aquele dia a dia, trazendo esses conhecimentos técnicos que ele tem, ele consegue construir instrumentos e estratégias para que a questão do bullying possa ser ressignificada. Porque a brincadeira ela é saudável. Sim, verdade. Brincar com o outro, apelidar o outro, fazer aquelas troças que a gente faz desde a infância. Né? O humor salva o mundo, né? Já dizia os especialistas em comportamento. E o psicólogo ele pode fazer com que essas brincadeiras, né, essa extroversão que é natural, principalmente da infância, da adolescência, que isso possa ser tratado de uma forma saudável. Como? A brincadeira, para ser brincadeira saudável, ela tem que divertir quem faz e tem que divertir quem é o objeto da brincadeira. Então, através de um processo de conscientização de que a brincadeira pode ser algo produtivo, algo saudável, algo que realmente vai trazer uma conexão. Porque a gente brinca, na verdade, com quem a gente conhece. A gente não vai brincar com estranho. A gente não vai brincar com quem a gente não estabeleceu um mínimo de vínculo. E aí, o psicólogo escolar, ele tem todo o instrumental para fazer com que a brincadeira, o que a gente chama de bullying, possa ser feito de uma maneira saudável, adequada e apropriada dentro do ambiente escolar. E isso cria valor. Isso cria, inclusive, modelo para que esse tipo de comportamento se reproduza também fora do ambiente escolar. Porque a gente depois sai dali, a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente volta para o ambiente familiar e a gente leva esse valor com a gente. Perfeito, doutor Luiz Paulo. Tem muita gente lhe ouvindo e passando aqui mensagem, gostando muito, viu? E quero aproveitar e mandar um abraço aí para Tássia Rezende, que é uma das ouvintes, está escrevendo aqui para a gente, apoiando a participação do doutor Luiz Paulo, que é especialista em clínica, mas também atende, tem esses projetos em escolas. Perfeito, estamos muito interessados. Tem a pergunta complementar desse mesmo ouvinte, que não se identificou, e diz: que papel tem a família, os funcionários da escola e os professores no combate ao bullying e na sua prevenção? Que papel tem a família, os funcionários da escola e os professores no combate ao bullying? Olha que interessante, né? Porque às vezes a gente olha essa questão do bullying como se fosse uma questão e um problema só do aluno, quando na verdade é uma comunidade escolar, né? Então a gente espera que a atuação desse psicólogo escolar possa trazer uma nova cultura que alcance não somente os alunos, mas também corpo docente, funcionários, e isso vai se refletir necessariamente no ambiente familiar. E aí isso promove uma melhoria nas relações, uma qualidade de vida para essas pessoas e, obviamente, a gente sabe que tudo isso afeta a qualidade da saúde mental de cada um de nós. Então, esse papel do psicólogo escolar
no tratamento da questão do bullying é fundamental para que isso possa ser não mais um problema dentro das escolas, mas algo que é possível de transformação, de ressignificação e de aquisição de um novo comportamento. Parabéns, doutor Luiz Paulo Dias, aqui, em nome de toda a equipe da Rádio Catedral, em nome de todos nós do programa Viver Bem, quero agradecer realmente sua brilhante participação. Estou muito interessado no projeto, já recebe nosso convite, precisa voltar aqui. Sim, então peço uma mensagem aos nossos queridos ouvintes e seu contato, por favor. Pois não, meu contato pelo WhatsApp ou celular é 96801-5830 e eu quero deixar a mensagem de que cada um de nós é responsável por promovermos a melhoria da saúde mental, tanto individual quanto coletiva. Já dizia a música do Almir Sater, cada um de nós traz em si o dom de ser capaz de ser feliz. Que lindo! Gente, muita poesia hoje. Seu contato já deu? Seu Instagram? Meu Instagram, Luiz Paulo Dias Psi, Luiz com S. Sim, o doutor Luiz também é palestrante, atua em escolas, rodas de conversa. É só entrar em contato direto com ele. Se não anotou o WhatsApp, entre em contato aqui com a produção, que tem todos os nossos WhatsApps, nossos Instagram, que vai facilitar também. E também o doutor Luiz Paulo atende na Clínica Viktor Frankl, eu também, né? E que aqui pertinho, 99506-6463 é o nosso WhatsApp. Gente, nós estamos falando de relação humana, crianças, jovens, então me bateu ao coração também falar a minha mensagem ser da psicologia e do Jung, que fala grande, né? Jung, Carl Jung, filósofo, psicólogo, que fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Gente, um abençoado domingo a todos nós e até o próximo programa.